Amém. Queria convidar as crianças até 11 anos para irem à sala ao lado, onde vocês têm trabalho de vocês. Amém? Então as crianças até os 11 anos podem ir com a tia para a sala aqui ao lado. Irmãos, nós temos como tema hoje na festividade da mocidade: mentes renovadas, vidas transformadas. Desde ontem nós temos ouvido a palavra de Deus a esse respeito, e com certeza ela nos falará nesta noite novamente. E hoje está conosco o pastor Severino Carlos, pastor da igreja congregacional lá de Macaparana, mas ele é de João Pessoa, né? É de João Pessoa? Ele é daqui de João Pessoa, mas está pastoreando a igreja congregacional em Macaparana. Ele é o nosso convidado nessa noite, o preletor nessa noite estará ministrando a palavra do Senhor. E a palavra está com o pastor Severino Carlos. Irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero dizer da minha alegria em poder estar de volta a essa casa depois de muitos anos, são muitos anos mesmo, e é um privilégio poder estar junto com vocês, celebrando mais um ano de organização da União de Mocidade, e desejando da parte do Senhor as mais ricas bênçãos sobre essa união. A graça do Senhor seja abundantemente derramada sobre a vida de vocês. Quero agradecer o convite que foi feito, que foi formulado, para estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos nessa noite, abordando esse tema: mentes renovadas, vidas transformadas. É sempre uma alegria poder ver o pastor Elis Lopes, né? Nós temos uma história juntos também, né? Durante muito tempo nós fomos membros, estivemos ligados à primeira igreja de João Pessoa, né? Eu sou filho daquela igreja, né? E é uma bênção poder estar de volta a esse lugar, poder estar de volta a essa cidade e rever esse servo do Senhor, porque nós temos um grande carinho, apreço e também muita admiração. Me acompanha nessa noite a minha esposa, Ana Isis, né? Vou pedir para que ela fique de pé, por favor, para que os irmãos possam conhecer essa minha esposa. Também meu filho Mateus, que já deve ter saído, né? Para a salinha. E me acompanha também os outros irmãos, eles são membros da nossa igreja de Macaparana. Ambos são professores da Escola Bíblica Dominical. O nosso irmão João Monteiro e a nossa irmã Cláudia Cardilene. Eu vou pedir para que eles fiquem de pé. São nossos professores lá e têm nos ajudado muito no cumprimento da nossa missão naquele lugar. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12 e vamos ver Romanos capítulo 12. Eu vou ler só os 2 primeiros versos, porque na sequência nós vamos nos debruçar sobre o restante do texto, abordando o tema do seu propósito. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai,
nós queremos louvar o Teu nome nessa noite e Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos junto com os Teus filhos, celebrando, Senhor, esse aniversário, dando graças a Deus pela existência dessa união de mocidade, invocando as mais ricas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre esse departamento. Que a graça do Senhor continue sendo abundantemente derramada sobre a vida de cada um e que o Senhor possa encontrar em cada um verdadeiro adorador, um instrumento por meio do qual ele possa manifestar a sua graça, a sua glória e o seu poder onde ele estiver. Pedimos a Deus pela ministração da Tua Palavra, suplicamos a graça do Senhor, a Sua misericórdia, colocamos-nos em Tuas mãos conscientes de que para estas coisas ninguém é suficiente, mas que a nossa suficiência vem do Senhor. Portanto, Deus, dá-nos a graça, dá-nos a bênção de sermos uma bênção ministrando a Tua Palavra, e que não somente a união de mocidade local, mas toda a igreja possa ser edificada por meio da Tua Palavra, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Peço aos irmãos que permaneçam com o seu texto aberto, sua Bíblia aberta, nessa passagem das Sagradas Escrituras. A carta aos Romanos, ela se divide basicamente em duas partes. A primeira parte a gente chamaria de aquela parte doutrinária, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Paulo vai fazer uma exposição da doutrina do Evangelho, considerada a mais brilhante e a mais completa exposição do Evangelho já feita por alguém. E na segunda parte, nós chamamos de segunda parte, que vai do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai trabalhar a parte prática da sua carta. Isso é algo muito comum nas cartas de Paulo. Isso vai acontecer, por exemplo, na carta aos Efésios. Nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo vai trabalhar a parte doutrinária da carta, e nos 3 últimos capítulos ele vai trabalhar a questão prática, a aplicação prática da doutrina. E ele inicia essa parte prática da doutrina estabelecendo uma conexão entre o que ele havia dito e o que ele vai dizer. E essa conexão ela é representada por esse pequeno conectivo que a gente chama a preposição pois, não é? Ela faz a ponte entre o que Paulo acabou de declarar em termos teológicos e aquilo que Paulo vai declarar agora em termos práticos. E com isso nós aprendemos uma lição. E qual é a lição? É a lição de que a doutrina ela não pode ser divorciada da vida prática. E que a doutrina não nos é dada e não nos foi dada apenas para encher nossas mentes, né? e gerar muita discussão, mas ela nos foi dada com o objetivo de que nós a colocássemos em prática e dessa forma pudéssemos glorificar o nome do Senhor. E Paulo introduz essa parte prática mostrando a necessidade, a absoluta necessidade de aqueles irmãos, de aqueles cristãos renovarem as suas mentes, porque esse era e continua sendo o caminho para a transformação de vida, a transformação da vida. Observe que Paulo diz no verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E na sequência vai colocar: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo está consciente, e ele quer que os irmãos entendam isso, compreendam isso, que a transformação moral, a transformação espiritual do cristão, ela se dá por meio da renovação da mente. E outra coisa que Paulo deixa bem claro, e a gente pode perceber no texto, é que essa renovação e essa transformação são algo contínuos. Não é algo que acontece uma única vez, mas é algo que se repete. É algo contínuo. Então o pensamento de Paulo é que a transformação ela se dá na medida em que a mente do cristão ela é renovada. Por isso a escolha do tema é perfeita, porque
representa exatamente o pensamento de Paulo. Mentes renovadas, vidas transformadas. Por quê? Porque a transformação da vida se dá por meio da renovação da mente, por meio da renovação do seu coração, do seu intelecto, daquilo que acontece dentro de você. Então essa renovação mental, ela desemboca em transformação moral e espiritual. E isso é imprescindível na vida cristã. Isso é algo que nós devemos perseguir sempre, que nós devemos buscar sempre, e para o qual nós devemos trabalhar com todas as forças do nosso coração, entendendo que toda batalha se perde ou se ganha na mente. Eu tive um professor de seminário que nos alertava para esse fato. Ele dizia: a batalha se perde ou se ganha na mente, ela se trava na mente. E portanto nós precisamos estar obedecendo ao mandamento da palavra de Deus para renovar a nossa mente, porque é aí que todo o processo se inicia, é aí que tudo começa. E por que essa renovação que desemboca em transformação moral, em transformação espiritual, ela é importante? Ela é importante por causa dos frutos que ela produz. Ela é importante por causa dos resultados práticos que ela vai gerar, que ela vai produzir na vida do cristão. Então, o que Paulo vai fazer na sequência do texto é mostrar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo por que essa renovação que desemboque em transformação moral, em transformação espiritual, ela é importante. Por causa dos seus frutos, por causa daquilo que ela produz, por causa daquilo que ela realiza, por causa daquilo que ela faz. Aquele que tem a sua mente renovada e aquele que tem a sua vida transformada por meio dessa renovação mental, terá como fruto dessa ação renovadora de Deus a geração e a produção de compromissos que são indispensáveis à vida e à fé cristã. Então eu queria pensar com os irmãos nessa noite, baseando nesse texto, sobre algumas marcas, algumas características, algumas qualidades, alguns atributos, propriedades que marcam, que caracterizam a vida daquele que teve a sua mente renovada, que tem a sua mente renovada e a sua vida transformada como consequência dessa renovação. E eu queria pensar pelo menos 5 coisas nesta noite com você, que acontecem a nós, que acontece comigo, que acontece com você, quando nós levamos a sério a palavra de Deus, que diz para renovarmos a nossa mente, que diz que como consequência dessa renovação há transformação moral e a transformação espiritual. Então, à luz desse texto, eu queria levantar a seguinte questão para a nossa reflexão nessa noite: quais são as marcas de uma vida transformada pela renovação da mente? Quais são as características, quais são os atributos de uma vida, de um caráter transformado pela renovação da sua mente? Em primeiro lugar, eu queria dizer que aquele que possui uma vida transformada, aquele que possui um caráter transformado, fruto dessa renovação mental, dessa renovação que se dá por meio da palavra, que se dá por meio do Espírito, em primeiro lugar, ele adora movido pela visão do amor de Deus. Essa é a primeira grande característica, a primeira grande marca daquele cuja vida foi transformada pela renovação da sua mente. Ele adora movido pela visão do amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto sagrado mostra que quando nós somos objeto dessa renovação, uma das grandes e profundas transformações que acontecem conosco é a consciência de que a adoração de Deus, ela se faz, ela acontece no contexto da visão do amor de Deus que foi revelado na minha e na sua salvação.